Boa noite, eu sou Márcia Gomes, sou PRM Coach Master. Sou franqueada da escola PRM e trabalho com a placa radiônica frequencial, cuidando de mim, das pessoas que estão próximas de mim, de clientes, e também capacito pessoas a serem PRM Coach, aplicarem essa ferramenta na vida dos seus familiares, dos seus amigos e também de clientes. É uma ferramenta muito poderosa, a minha experiência com ela tem sido incrível, me ajudou a promover grandes mudanças na minha vida pessoal e profissional. Eu sempre tive como missão de vida esse desejo ardente de ajudar as pessoas. Eu tinha um chamado para isso, desde muito nova, desde criança. Quando eu era adolescente, eu queria fazer medicina, porque eu queria poder ajudar a curar as pessoas. E em um determinado momento, eu achei que eu queria ser terapeuta holística. Eu nem sabia direito o que era isso, mas isso mais ou menos quando eu tinha 14 anos. Foi passando o tempo, então eu achava que eu queria ser acupunturista, eu achava que eu queria estudar medicina chinesa, enfim. E a vida foi me levando por um caminho que em 2012 eu tive uma depressão profunda. E isso me despertou para o fato de que eu precisava olhar para dentro de mim e me curar, antes de curar as pessoas que estavam ao meu redor. Sempre fui uma pessoa muito doente, uma criança muito doente. Eu nasci com pneumonia e minha mãe diz que eu sobrevivi por um milagre. E durante toda a minha infância, as doenças eram recorrentes, principalmente no sistema respiratório, no sistema gástrico e digestivo. Então, quando veio a depressão, eu me confrontei com a necessidade de olhar para dentro de mim e me curar. Foi então que eu descobri o caminho do yoga, da meditação, fiz análise por 2 anos, fiz uma formação de terapia ayurvédica. Tudo isso me ajudou muito a fazer mudanças significativas na minha vida. Mudanças de disciplina alimentar, mudanças de disciplina de perceber quando a minha mente estava me levando para um caminho negativo e entrar em meditação. Na prática do yoga me ajudou muito também. Mas foi com o falecimento da minha mãe que novamente eu me deparei com a depressão e precisei pedir ajuda. Minha irmã me sugeriu uma terapia quântica chamada homeostase quântica informacional e foi muito transformador para mim aquela consulta. E eu vi que era muito interessante todo aquele conceito de autocura. E eu resolvi me formar em homeostase quântica informacional. Eu sou muito grata ao professor Sérgio Secato, que me ensinou muito, que me acompanhou e me ajudou. E graças a esse método, eu consegui passar bem depois pelo falecimento do meu pai, que foi no ano passado. Acontece que no ano passado, quando eu perdi meu pai, hoje eu percebo que eu emaranhei muitas informações no conceito da física quântica que ressoaram em mim traumas com relação ao corpo, em relação a meu pai e minha mãe. Eu me sentia inconscientemente muito culpada de não ter salvado eles, né? E às vezes a gente entra nesse caminho de pensamento, de achar que nós somos responsáveis pelo outro. E eu fui para a Escola Revelação, participei já 2 anos seguidos do curso da Agenda Mágica, que tá aí, daqui a pouquinho, semana que vem, no sábado, vai ter um curso de Agenda Mágica que eu super recomendo. E foi nesse curso, no ano passado, que eu recebi a cura da fibromialgia que me doía o corpo inteiro,
todos os dias eu acordava com dores muito fortes e decorrente, hoje eu reconheço, dessa questão mal resolvida da perda do meu pai. E foi nesse dia que a Escola Revelação e o mestre Jairo e a Ju fizeram uma grande diferença na minha vida. Eu saí de lá 100% curada, sem dores. E essas dores já vinham recorrentes por 7 meses. E eu não conseguia sozinha resolver, buscando as informações. Melhorei um pouco depois de um atendimento com o professor Sérgio Secato, mas ainda assim tinham coisas para serem resolvidas que eu não conseguia encontrar. E aí, no começo desse ano, mais ou menos em março, quando começou a quarentena, surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação na placa radiônica. E já era um desejo meu, apesar de eu não conhecer muito bem como funcionava, eu já tinha passado por um atendimento com a placa radiônica que me deixou assim muito curiosa de saber mais como funcionava. Então eu fiz a formação do PRM Coach 1, em seguida já fiz a formação do PRM Coach 2 e foi muito interessante porque no final de semana seguinte da formação, eu recebi um chamado urgente para ajudar uma pessoa que eu já tinha atendido em janeiro com a outra técnica e essa pessoa tinha chegado no limite do desespero e do sofrimento e tinha tentado dar fim à vida dela. Uma moça linda, nova, jovem, com toda uma vida pela frente, e o namorado dela me ligou pedindo ajuda. Era um domingo à noite. E eu perguntei para o meu namorado, posso atendê-la aqui? E ele concordou, então chamamos ela para vir em casa. E foi um atendimento muito marcante para mim, foi bem longo. Numa situação daquela, eu pedi a Deus que me orientasse e me ajudasse, porque eu nunca tinha lidado com aquela situação tão dramática. E eu coloquei ela deitada, ouvindo mantras, músicas que acalmassem, e eu não tinha condições de utilizar outras técnicas que eu conheço. E me veio na mente utilizar a placa radiônica, porque era muito simples o atendimento, era pedir para a pessoa colocar o dedo na placa e repetir comigo os chakras, os padrões mentais, e a gente trabalhou na harmonização desses padrões mentais e foi muito transformador o resultado. Depois desse atendimento, eu vi quanto de poder tinha nessa ferramenta de transformar muito rápido uma realidade de uma pessoa em total desespero. A partir daí, eu comecei a praticar bastante comigo, com meu namorado, com meu enteado. Então, a gente trabalhou questões de medo de escuro, e aí meu enteado conseguiu dormir naquele dia com a luz apagada. Trabalhamos bastante a questão da empresa do meu namorado, que eles achavam que provavelmente com a pandemia a empresa se encerraria, e a gente conseguiu trabalhar bastante, mudou completamente a realidade da empresa. Inclusive, a minha mudança de cidade, de vir para Vinhedo, também foi muito trabalho na placa. Foi um processo assim muito transformador e de muita persistência, porque o terreno que a gente gostou e queria, nós perdemos 2 vezes no processo da compra. E nós trabalhamos muito o padrão mental, porque em alguns momentos, quando a gente duvidava, a coisa dava para trás. Então, tem alguns padrões mentais que são
extremamente limitantes, como a dúvida, a insegurança, a incerteza e o medo. Então, o que eu aprendi com toda essa prática nesses últimos meses e nos atendimentos com os meus clientes? Muitas vezes nós queremos muito uma coisa, mas queremos aqui, ó, só na mente. E a gente precisa conectar a mente com a emoção de crer que já está pronto, que já está realizado. E a placa nos ajuda a identificar os padrões limitantes que muitas vezes vêm de um padrão familiar, muitas vezes vêm das limitações e das restrições que passamos durante a nossa infância, e isso nos limita. Então, eu quero dizer para vocês que hoje eu me sinto completamente realizada, tendo a certeza de que eu tenho uma ferramenta boa, que pode ajudar muitas pessoas a transformarem suas vidas, porque eu estou transformando a minha. Eu venho de uma área de tecnologia, formada nas melhores faculdades e uma profissional, uma executiva de muito grande sucesso, mas existia muito esse chamado dentro de mim de fazer essa transição de carreira. Mas por questões de medo, de insegurança, eu sempre estava postergando e não tinha a menor ideia de quando isso iria acontecer. E no ano passado, eu sempre vinha me preparando há 8 anos, e no ano passado eu fiz uma consulta com um consultor de Human Design, e ele falou para mim assim: você agora está pronta, a vida vai te chamar, e ele passou para mim uma data, eu esqueci. E incrível que essa data era 8 de abril de 2020. E foi nesse dia que eu recebi o comunicado que eu estava sendo dispensada da empresa onde eu trabalhava. E aí eu fui resgatar o áudio dessa consulta que eu tinha feito. E quando eu vi que era 8 de abril, eu falei, eu não estou acreditando. Mas no momento que eu recebi o comunicado de que eu seria dispensada, me veio muita paz e muita tranquilidade, confiança de que estava tudo certo, tinha um plano divino nisso. E hoje eu vejo com toda a convicção e toda a certeza que realmente tudo aconteceu de uma forma sincronizada. O meu desejo ardente de trabalhar com pessoas, o meu desejo ardente de desenvolver pessoas com relação à autoconfiança, o amor próprio, a realização dos sonhos delas, e a ferramenta que me permite agilizar esse processo, identificando padrões realmente limitantes e equilibrando isso, transformando, mostrando para cada um onde que está sendo a trava, os bloqueios, e poder ajudar as pessoas a se descobrirem, se amarem, se conectarem com elas mesmas, se conectarem com o divino. E isso muda tudo. Hoje, ser uma PRM Coach Master, com essa ferramenta e com esse método, me permite atender pessoas no mundo inteiro. Já tem pessoas que são formadas, que eu apoiei e que dou mentoria no Japão, em Portugal, em São Paulo, no interior. Então, essas pessoas também estão multiplicando este conhecimento, esse método e essa prática que é maravilhosa. Então, se você se interessou, quiser conhecer a placa radiônica frequencial, como ela pode ajudar na sua vida, marca comigo uma consulta, a gente vai conversar, eu vou entender as suas necessidades e os seus desafios, e quem sabe através da consulta você veja todo o poder
que tem de transformação nessa ferramenta e nesse conhecimento e queira também fazer uma formação, tá bom? A gente tem agora no sábado um curso que é da Escola Revelação, que é associado também à Escola PRM, que chama-se Agenda Mágica, onde você vai pensar o seu ano e todas as suas metas para o seu ano. É uma agenda linda, linda, e tem todo também a egrégora da escola para nos apoiar e orientar como podemos fazer o planejamento efetivo do nosso próximo ano. Eu sei que muitas vezes quando falamos em planejamento do próximo ano, muitas vezes vem frustrações, né? Por quê? Porque a gente põe lá no papel um monte de metas. E aí chega no final do ano, quando vamos olhar para essa agenda, muitas vezes não conseguimos realizar